Olá, plugados e plugadas, tudo bem por aí? No Plugado na Saúde de hoje, vamos falar sobre uma doença que tem gerado bastante preocupação nos últimos tempos, a Mpox. E para nos esclarecer algumas dúvidas, convidamos a infectologista doutora Ana Carolina Gomes Pereira, que vai nos explicar como é a transmissão e quais são os sintomas. Então, fique comigo até o final e descubra tudo o que você precisa saber e se proteger. Vamos lá então? Olá, doutora, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, obrigado, doutora. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente também, né, doutora? Que é isso, é sempre bom estar aqui para esclarecer a dúvida, né, do pessoal e falar sobre os assuntos relevantes. E para começar, doutora, eu queria que a senhora conversasse com a gente, explicasse um pouquinho, porque a gente está falando sobre Mpox, que anteriormente era conhecida como Monkeypox. Então, por que a gente não tá associando mais esse nome a essa doença? Então, o que acontece? O vírus chama Monkeypox. Ele tem esse nome porque pox é a varíola. E essa doença, ela tem uma característica clínica que as lesões dela lembram muito a varíola. Então, geneticamente, o vírus é um vírus da varíola diferente. Como eles inicialmente acharam que essa doença vinha dos macacos lá na África e ela foi transmitida dos macacos para os humanos, eles deram o nome inicial de Monkeypox, né, varíola dos macacos. Acontece que isso gerou uma confusão muito grande, porque as pessoas acharam que a doença era transmitida só pelo macaco, e aí em diversos lugares do mundo tiveram problemas com, né, às vezes até os micos que chegam perto de casa, as pessoas agrediam os animais, e aí a Organização Mundial de Saúde achou melhor abreviar para Mpox. Então a gente tem chamado assim agora. Então você já trouxe até um pouquinho da explicação do que é o Mpox pra gente também, né, doutor? Sim, é isso. É um vírus, né? É um vírus, uma variação do vírus da varíola. E acredita-se que realmente assim, a transmissão inicial, muitos anos atrás lá na África, se deu através do avanço da população para o habitat natural dos animais, né, para as florestas e matas, e o contato dos humanos com esses animais. Ainda tem relato de transmissão de animal para humano, mas é animal silvestre, infectado, mas acontece assim, não é só de ver o bicho, acontece quando tem arranhadura, mordedura, alguma coisa assim do animal infectado. De novo, não é qualquer animal. E quais são os sintomas? Para quem está nos assistindo, a senhora como mencionou, né, que no caso do animal, se tiver contato físico e se ele tiver, né, provocar uma lesão na pessoa também, né, doutor? Mas fora isso, quais são os sintomas da doença? Então, os sintomas eles são muito variados. O que a gente vê mais e associa mais são lesões de pele, que podem ir desde uma manchinha, geralmente, vermelhinha, até aí a manchinha vermelhinha ela vira um carocinho, do carocinho ela vira uma vesícula, que é igual aquela da herpes, que tem um líquido transparente dentro. Dessa do líquido ela vira uma pústula, que é quando o líquido vira pus, e depois ela vira uma crosta, que é quando dá a casquinha. Além das lesões na pele, ela pode apresentar outros sintomas associados: dor de cabeça, dor no corpo, febre, gânglios aumentados, mal-estar. E a gente vê, né, uma variedade gigante de sintomas. A maioria das pessoas tem sintoma leve a moderado, que vai melhorar por conta própria, com analgésico, alguma coisa comum. E um percentual pequeno dessas pessoas pode evoluir com lesão mais grave, e aí a pessoa apresenta assim, mais de 200 lesões no corpo, e aí pode precisar de intervenção, assim, de internação, alguma coisa assim. É importante também falar que a lesão ela pode acometer qualquer parte do corpo, então não é só a pele. A pessoa pode ter lesão no olho, dentro da boca, na região anal, na parte do reto e também na uretra. E aí essas lesões em locais diferentes, elas podem ocasionar sintomas como dificuldade para evacuar, se tiver lesão no reto, dificuldade para urinar, se tiver lesão na uretra,
e dificuldade para alimentar, né, se a lesão for na boca. E aí, por isso que eu falo assim, ela pode apresentar de muitas maneiras diferentes. É importante que a gente esteja atento, né, ao que está acontecendo, para quando a pessoa tiver algum sintoma, ela procurar ajuda, se ela ficar na dúvida. Doutora, e a senhora já trouxe o reto, né? Trouxe algumas questões relacionadas a pênis, a vagina, a uretra. Então, monkeypox pode ser contraído também em relações sexuais? Aproveitando o gancho já. Então, a transmissão, a gente passou recentemente pela pandemia do Covid e a gente aprendeu algumas coisas. Muitos vírus transmitem através da parte respiratória. Então, você está num ambiente fechado com uma pessoa que está num período de transmissão, esteja ela tossindo ou não, já transmite a doença. Você ter o contato com a lesão, principalmente quando ela está na fase de vesícula, que é quando tem o líquido claro, ou de pústulo, que é quando também tem líquido, mas não o líquido é mais purulento. Então, se a pessoa tem lesão na boca, por exemplo, ela pode transmitir através do beijo. Se tem muita lesão, tem relato de transmissão até tipo de beijo na pele sã. Pode transmitir também o vírus, como a pessoa que está transmitindo respira e ficam aquelas respingo do vírus no ar, ele deposita sobre objetos e, por exemplo, pode ter transmissão através de roupa de cama. Por exemplo, uma pessoa dormiu num lugar e aí outra pessoa deitou no mesmo lençol. Existe esse relato de transmissão. Existe relato de transmissão através de objeto contaminado, né? Uma pessoa bebeu no copo, a outra pessoa bebeu no mesmo copo, no talher. Existe relato de transmissão da mãe para o filho na gravidez. E aí, como você falou, como tem lesão genital, pode ser transmitida através da relação sexual também. Infelizmente, a gente está vendo agora recente a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, decretou um alerta mundial, porque a gente está vendo a circulação de uma nova cepa. A cepa que circulou em 2022 e 2023 era uma cepa que parece que tinha uma letalidade menor do que essa que está circulando agora. Então, por isso tem esse alerta, por isso a gente está vendo falar de novo disso, né? Tá voltando a falar de monkeypox. Em 2022 e 2023, houve uma circulação fora do lugar que sempre tem. O vírus, ele é originalmente conhecido na África Central, principalmente na República do Congo. A Organização Mundial de Saúde, ela monitora isso, então ela vê quantos casos tem. Quando começa a sair muito do Congo e ir para os países vizinhos, ter relato de casos fora da África, isso torna um alerta. E aí a gente tem a ideia da OMS emitir um alerta antes para a gente tentar evitar de virar uma pandemia. Então, a gente vai falar, né, primeiro da transmissão, como que pega, para a gente poder saber o que a gente faz para evitar. Mas como a senhora já falou de letalidade e evitar que se torne uma pandemia, eu queria que a senhora já abordasse para a gente. Pode levar à morte, doutora? Pode. Em alguns casos específicos, então quem que tem mais risco? O feto. Então, quando a mulher está grávida e transmite para o neném, é muito arriscado, principalmente a perda, né, o abortamento, ou um parto prematuro, então é muito perigoso para o bebê. O recém-nascido, né, também está super susceptível, ele é um bebezinho que ainda não tem defesa própria, então é muito perigoso. Crianças menores de 8 anos, porque também ainda tem uma imunidade que está em construção. Pessoas que têm alguma imunossupressão, uma imunodeficiência, e aí eu vou citar as pessoas que estão em quimioterapia, as pessoas com AIDS, né, que tem o HIV que não trata e evoluiu para a doença, pessoas que usam doses altas de corticoide ou algum outro imunossupressor, pessoas com diabetes descompensada e pessoas que têm a saúde mais fragilizada, que têm muitas doenças, por exemplo. Também é mais perigoso para essas pessoas.
E aí, voltando no que eu já tinha falado lá atrás, né, como saber que tá uma coisa mais grave? Quando começa, uma das principais coisas que a gente olha, quando começa a ter muita lesão. Então, assim, incontáveis lesões que atingem, né, tipo, muito boca, muito região genital, muita pele, né, igual eu falei, mais de 250 lesões. É um sinal de que a coisa não tá indo tão bem, que vale a pena procurar um serviço de saúde. Perfeito. E a senhora já mencionou a questão do feto, né? Então eu queria que a senhora abordasse a grávida, ela tem que ter um cuidado especial que a gente aprendeu durante a Covid, doutora. Quais são os riscos durante a gravidez para essa pessoa? Então, o risco principal é a transmissão para o neném e ter o abortamento e acontecer a interrupção da gestação, né? E os cuidados que ela tem que ter, né, grávida tem que ter cuidado redobrado. A gente está vendo aí, infelizmente, né, o tanto de coisa que a gente que ficou mais, não é que surgiu tudo agora, mas é que a gente tem mais informação. Então, né, a gente viu o Zika, a gente viu o H1N1 antes e agora, né, a gente viu a Covid, que era também mais complicada, e agora a gente está vendo a monkeypox de novo. E aí, quais cuidados que tem que ter? Primeiro, é o cuidado dela, mas é o cuidado das outras pessoas, para pessoas gestantes também. A pessoa doente, ela transmite enquanto ela tiver ferida no corpo. Enquanto tiver ferida de vesícula ou de pústula, enquanto tiver aquelas que são altinhas e tem líquido dentro. Quando já está tudo sequinho, tudo com crosta, com casquinha, ela não transmite mais. Então, se a pessoa está com lesão, não sabe o que é, evita. Se você tem uma amiga que está grávida, você tem um parente, evita encontrar com a grávida. Se a grávida trabalha num lugar, né, se a gestante trabalha num lugar que ela vai ter contato com mais pessoas doentes, por exemplo, uma técnica de enfermagem, ela deve usar máscara. Ter aqueles cuidados que a gente viu na pandemia. Então, o uso da máscara cirúrgica, lavar a mão com frequência, evitar tocar o olho, né, ter seu próprio copo, sua própria caneca, evitar, né, o contato direto mesmo. Se tem uma pessoa com lesão, existe outra pessoa que pode, por exemplo, fazer um curativo ou avaliar, melhor. Se não tem, usa luva, usa máscara, usa óculos de segurança, usa tudo que for possível para se proteger. E como a gente está falando, de como a senhora mencionou, de uma doença que a gente já ouviu falar dela, passou por ela, né? Então tem pessoas que já tiveram essa infecção também, né, doutora, essa doença? Sim. Então a pessoa já teve a doença no passado, ela pode ter de novo? Então, essa informação a gente não sabe, assim, com muita precisão, como que é o risco. Mas, infelizmente, tem relato de pessoas que já tiveram mais de uma vez a monkeypox. A gente não sabe se, por exemplo, a primeira vez foi a cepa X e a outra cepa Y. Estou chamando de XY, que eu não lembro o nome, mas assim, pegou cepas diferentes, ou se é possível a pessoa pegar a mesma cepa. Parece que dá algum tipo de imunidade. A pessoa que pegou, ela é um pouco mais difícil de pegar de novo, mas não significa que ela não vai poder pegar. E uma outra coisa que a gente não sabe é que às vezes ela não vai manifestar a doença, mas ela vai transmitir o vírus. Então, a gente tem falado disso nos últimos anos, que não é só sobre si mesmo, né? É sobre o cuidado com as pessoas que convivem com você, né? Então, se você, né, tá com febre, dor de cabeça, amanheceu com vesícula, manchinha no corpo, essas vesículas, até você ir no médico, você vai precisar pegar um ônibus para chegar no médico, vai precisar, né, tá num lugar que pode ter outras pessoas, usa máscara. Porque a transmissão é principalmente, se você não for encostar, né, por exemplo, no ônibus, principalmente pela via respiratória. É um cuidado que a gente aprendeu, que a gente pode ter para qualquer dúvida de doença que a gente tiver, né, doutor? Pôr uma máscara, acho que ajuda a população também, sim, né? E como a senhora já mencionou, alguns grupos, por exemplo, a pessoa que é soropositivo, né, e não está fazendo um tratamento adequado, ela pode ter ser um grupo de risco para essa doença. Então, quem tem maior risco de casos graves da doença? Então, quer reforçar um pouquinho mais? A senhora já mencionou sobre isso. Só para a gente reforçar, o soro positivo, se ele tiver em tratamento com carga viral indetectável, com CD4 bom, né, acima de 350, o risco dele não é aumentado.
Quem tem o risco aumentado é a pessoa que tem a doença, é a pessoa que não trata ou descobriu já com a doença, é quem tem a AIDS ou SIDA, né? Quem já está doente. Fora isso, são as crianças pequenininhas, então o recém-nascido e a criança até completar 8 anos. Lembrando que as crianças maiores de 8 anos e adolescentes podem também ter, mas a chance é menor de ter caso mais grave. O caso mais grave a gente tem visto nas crianças de 8 anos para baixo. Pessoas que têm qualquer tipo de imunossupressão, né? Lembrando sempre das pessoas que fazem quimioterapia, pessoas com câncer. E lembrando que hoje em dia a quimioterapia não é só remédio na veia. Então, às vezes a pessoa toma comprimido, mas é uma quimioterapia, né? O médico geralmente orienta essas pessoas. Existem pessoas que tomam dose alta de corticoide para alguma doença reumatológica, alguma outra doença autoimune. Isso é importante. Pessoas que têm muitas doenças, então pessoas que têm diabetes, pressão alta, doença renal, então também é perigoso. Um outro grupo que eu acho que eu não mencionei é pessoa que tem doença crônica de pele, então pessoa, por exemplo, psoríase. Né? É claro que uma pessoa com uma psoríase controlada, que tem poucas lesões, não é tão susceptível como uma pessoa que tem muita lesão. Mas existem muitas doenças autoimunes que dão manifestação na pele. Essas pessoas também são mais susceptíveis. Perfeito. E a gente falar, e como a senhora comentou que a OMS está atenta e está observando isso pelo mundo, né, doutor? Em quais partes do mundo existe risco de ter a doença? Consegue classificar isso? Então, agora, depois desse alerta da OMS, e com a globalização, a gente viu isso na Covid, o tanto que o vírus espalha rápido. O lugar que a gente sempre vê, que a gente fala de endêmico, que passa ano, entra ano e que sempre tem, é ali na África Central mesmo. Congo, Uganda, essa região. Mas muitas pessoas, e como ela transmite muito fácil, muitas pessoas podem ir lá e levar para qualquer lugar do mundo. Então, a gente vê, né, São Paulo a gente sempre tem, desde quando começou, a gente ouviu falar em 2022, monitorado no Brasil, então São Paulo sempre teve mais casos por ser um lugar que muita gente frequenta, por ser um polo que vem gente do mundo inteiro, né? Então, assim, não só São Paulo, né? Eu tô falando de São Paulo, Rio, as grandes capitais, mas a gente já viu um aumento de casos esse ano. Então, tá circulando mais. E esse é um dos motivos de ter criado esse alerta. Para a gente ficar atento, né, doutor? Sim. E acho que a questão também é pensar, né? Tem tratamento? Como que é o tratamento? E tem vacina também, doutor? Então, a grande maioria das pessoas, o tratamento vai ser sintomático. A gente vai usar remédio de coceira, remédio de dor, um analgésico, um antitérmico, né? Dentro do que a pessoa não tem alergia, né? Claro, mas um tratamento bem de sintoma mesmo. Mas para os casos graves, que precisam de internação, que tem risco maior de mortalidade, existe um medicamento próprio que chama Tepox. Eu esqueci o nome da substância, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo para você falar. Mas é um medicamento que é bem controlado, a pessoa não consegue comprar na farmácia. Ele é um medicamento liberado pelo SUS, mas é um medicamento que existe um protocolo para pedida dele, mas existe, né? Então, assim, a gente já tem e cada vez mais ele vai ficando um pouco mais disponível. E a vacina, desde da primeira vez que a gente ouviu falar, né, lá em 2022, os pesquisadores já sabiam que algumas vacinas que foram feitas para varíola mesmo, varíola humana, que algumas vacinas já geravam uma imunidade para Mpox. Só que o que acontece? A varíola foi erradicada nos anos 80. Então a vacina ela não é produzida em larga escala. E mesmo a gente já sabendo, né, dessa possibilidade de uma possível transmissão mundial da Mpox, é uma vacina que não é uma tecnologia nova, ela é uma tecnologia muito antiga, então ela é difícil produção. O Ministério da Saúde do Brasil está tentando fazer uma compra maior de vacina,
E aí, quando compra a vacina, ela não é uma vacina que existe indicação de vacinar todo mundo. O Ministério, ele pesa os grupos e as áreas que têm maior transmissão exatamente para tentar conter a transmissão e evitar que espalhe, né? Então, isso tudo, existem profissionais que estão olhando para isso o tempo todo, mas existe sim vacina, existe inclusive um projeto de desenvolvimento de uma nova vacina brasileira com tecnologia brasileira que está sendo feita, né? A Fiocruz e outros grupos científicos do Brasil são muito fortes nessa área. Já falando de vacina, a gente tem visto infelizmente um movimento de muita gente anti-vacina. Então eu venho de novo lembrar que a varíola, né, foi erradicada nos anos 80, 40 anos atrás, né, mais de 40 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas vacinaram, né? E se não fosse isso, teria morrido muito mais gente de varíola. Então, os grupos, e quando teve 2023, que eles liberaram vacina, sobrou vacina. Por quê? Porque eles têm que determinar um grupo, não dá para liberar para todo mundo. E quem tinha direito a vacinar não procurou a vacina. Então, prestar atenção nisso, prestar atenção nas orientações do Ministério, né? Eles têm tentado divulgar isso. Então, se você ou alguma pessoa que você conhece entrar no grupo de indicação de vacina, procura, vai lá, vacina. Você vai estar protegendo não só, né, aquela pessoa que vacinou, mas como as pessoas que estão em volta dela. Perfeito. E a senhora já trouxe algumas recomendações. Então, para a gente fechar o programa aqui, eu queria saber se a senhora quer falar um pouquinho mais para a gente de como reduzir o risco de contrair, apesar de algumas dicas durante a conversa que você já veio trazendo para a gente, né? Então, vamos lá. Uso de máscara, principalmente pela pessoa que está com lesão, né? E aí eu vou reforçar de novo que essa transmissão respiratória, ela é uma transmissão muito importante para muitos e muitos vírus. Então, a máscara é incômoda? Mas a gente já viu que ela funciona, né? Então, o uso de máscara pela pessoa que está em suspeita de ter o vírus, o uso de máscara pelo profissional que está atendendo aquela pessoa, né? Então, os profissionais de saúde ficarem atentos e usarem máscara. Evitar o contato físico mesmo. Se você, né, por exemplo, foi numa festa, vai se relacionar com a pessoa, chegou num lugar lá no ambiente mais privado, a pessoa tirou a blusa, você viu que tem lesão? Perguntou, opa, tipo, o que é isso? Você já percebeu? Porque às vezes a pessoa não percebe também, não é de maldade. E aí evitar esse contato mesmo. E se você acha que você pode estar, né, se você está apresentando uma lesão, vai no médico, se tem a suspeita, né, assim, aí usa a máscara. Se o médico te pedir para ficar em isolamento, fica em isolamento, né, não sai do isolamento antes da hora. Se você tem, né, você vai no ônibus agora, né, a gente vai ficar todo mundo mais atento, mas tipo, lava a mão, né, tem muita gente que ainda vai no ônibus, aí chegou lá, tipo, vou comer um sanduíche, não lava a mão, mesmo a mão que pegou lá, né? Então, assim, lugares públicos tem mais gente que pega, então tem mais risco de transmissão. E os cuidados mesmo, né, de usar a sua própria garrafinha, de não colocar, se você vai beber água num bebedouro público, não coloca sua boca lá, né, assim, os cuidados de higiene mesmo. Na própria relação sexual, que a gente já falou que é uma via de transmissão, usar preservativo, né? E acima de tudo, estar atento com as pessoas que você está se relacionando e que estão próximas de você. Acho que é isso. Então a gente fecha o programa por aqui, né, doutora? Vamos deixar a rede social da doutora, que ela já é, né, uma cativa aqui no nosso programa. A gente vai deixar a rede dela para você acompanhar os conteúdos que ela faz também. Lembrando que a doutora atende em Ouro Preto e Mariana também, né, doutora? Sim. Em Ouro Preto, no Centro de Especialidade da Unimed Inconfidentes. Se você quiser marcar uma consulta aqui em Ouro Preto, você pode acessar o nosso site, que lá você consegue agendar online também. A gente fica por aqui. E eu espero que você fique atento a isso, porque redobrar o cuidado com você e o cuidado com quem você ama. Então, se a gente conseguir fazer essas duas coisas, né, doutor? A gente consegue cuidar melhor um do outro e seguir em frente juntos, né? E diminuir a transmissão dessas coisas que a gente vai ver cada vez mais frequente, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Plugado na Saúde. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.